Boa tarde, estamos de volta, segunda série, participação aí especialíssima de todos os nossos queridos, ilustríssimos alunos que nos acompanham, né? Temos aí os nossos maravilhosos, pessoal lá de Curral Novo, do Piauí, pessoal 4 e 5, Dom Inocêncio 3, Francisco Aires, Hugo Napoleão, Jacobina 10, nós temos Pajeú do Piauí, Pimenteira, Santa Luz, São Félix 1 e São Félix 8, né? Tivemos aqui nessa reta final da nossa aula uma participação muito bacana de São Félix do Piauí 8 e Pimenteiras, várias respostas muito maravilhosas. Parabéns, thank you very much, muitíssimo obrigado. E aí eu conto com vocês para darmos aí prosseguimento à nossa aula. Nós estávamos trabalhando, gente, muitas coisas legais no primeiro momento da nossa aula. Nós vimos aí noções de texto formal, informal. Nós vimos as sentenças, né, declaratórias, negativas. Nós vimos a interrogativa, tá? Nós vimos alguns modos, né? Vimos também tempos verbais dentro dessa perspectiva de trabalho, presente simples, passado simples, presente perfeito, passado perfeito. Vimos como é a estrutura e o que é que elas indicam de uma visão global, de uma panorâmica, né? E diferenciação entre gênero textual e tipo textual. Certinho? Esse foi o primeiro momento da nossa aula, sempre muitas informações do quesito prática. Muito bacana estar estudando aqui com vocês e, obviamente, sair da teoria e irmos para a prática. Bom, a questão que nós paramos por último foi esta, né? Nós vimos que primeiro eu verifico a possibilidade de um título, se não tem, eu vou direto para a fonte, ter aí alguma noção de onde ele foi extraído, né? A fonte. Nós vimos que ele fala de relatos, tá aqui, ó, relatos, né? E ele dá tranquilamente aqui o último dia de acesso, que foi no dia 15 de agosto de 2022. No caso, hoje, tá? O que é que nós temos agora que fazer? Na questão, porque ele vai nos orientar melhor. E aí ele disse assim: nesse trecho, it is money well spent that delivers a lifetime of personal benefits, né? Podemos encontrar que tempo verbal. Podemos encontrar que tempo verbal, né? Qual é o tempo verbal que eu tenho como encontrar aqui? Professor, eu percebo aqui. E esse quesito aqui, ele vai me trazer a possibilidade de termos aí um is, né? Eu poderia querer confundir isso com também o os. Muito boa tarde, São Félix do Piauí 1, tá? Se você observar que entrega, né? Olha só, e os benefícios pessoais de uma vida. Consegues aí perceber que nós temos uma, uma parcela da presença de simple present, certinho? E professor, vamos mais adiante. Como é que seria então esse tal de presente progressivo? Gente, presente progressivo, também chamado de presente contínuo. Esse presente progressivo ou contínuo, uma das suas visões é essa. Ele indica que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. No momento da fala. Pronto, tá aí.
presente contínuo ou presente progressivo. É a mesma coisa. Lembrando do auxiliar. Vamos lá? Auxiliar é o verbo to be no presente, porque nós estamos falando de presente contínuo ou presente progressivo. Nós temos am, is ou are. Depois você tem um verbo e ele vai receber esse sufixo ing. É ele que vai ser responsável por dizer que uma situação ela está se desenvolvendo. Ele tem aquela terminação, né? Estudando, trabalhando, comendo, dormindo. Tem esse ando, endo? Pois é. Então, por um exemplo. Se eu colocasse uma situação que nem essa daqui, ó. Estou estudando, estou estudando biologia agora. Como é que ficaria isso? Estou está na primeira pessoa do singular. Então, você teria que colocar assim, ó, I am. Tá? Sempre nós teremos uma oração com sujeito. Sempre. Então, I am. Estudando, você pega o verbo e coloca ele com ing. Então, tá aqui. Terminamos de fazer a estrutura principal. Coloca-se agora biology e now, né? Ó, now, né? Biologia, que é uma cognata. Now. Então, I am ou I'm, também poderia ser assim, a forma abreviada, ó. I'm, tá? I am ou I studying biology now. Estudando biologia agora, né? Hi, pimenteiras, welcome back. Tá? Então, o presente progressivo, ele seria isso, né? Passado simples e o presente perfeito, que nós já vimos a estrutura de presente perfeito. O auxiliar dele pode ser o have e o próprio has, mais um verbo principal no particípio passado, né? Passado simples, nós vimos na aula anterior que ele vai comportar uma sequência dependendo da forma. Se eu tiver a forma afirmativa no passado simples, aí eu não tenho auxiliar, porque o verbo vai estar na sua forma direta. O verbo na sua forma direta, ele pode ser regular. Gente, quando é que um verbo ele é tido como verbo regular? Alguém sabe? Se eu perguntasse isso agora para você. O verbo é regular. O que é que caracteriza um verbo regular? Vamos lá, o pessoal de Pimenteiras, o pessoal de São Félix, que são muito participativos. Cadê o pessoal lá de Hugo Napoleão, Francisco Aires, Dom Inocêncio? Tudo bom, Cícero? Então, o que é que regula, o que é que vai resultar de estrutura para eu dizer que o verbo é um verbo regular? Né? É a pergunta que a gente tem que ter assim em mente. Então, vamos lá? Você que não está lembrando. Verbo, ele é chamado de regular quando ele termina em ed. Então, se ele terminar em ed para o seu passado, que é igual ao particípio, eles são chamados de verbos regulares. Os verbos irregulares, eles não possuem um regramento para o feitio do seu passado ser igual ao particípio. Ele pode ser uniforme, ele pode ser biforme e ele pode ser triforme. Os verbos, eles podem ter essa manutenção. Então, ele pode ser uniforme quando ele tem a mesma estrutura de infinitivo, é igual à estrutura de passado e é igual à estrutura de particípio passado. Se eu tiver um verbo biforme, por exemplo, o verbo to come, C-O-M-E, to come, né? Você tem o verbo come, e esse verbo, ele é um verbo que ele vai ter essa manutenção aqui, ó. To come, verbo vir, ó, ele fica came e volta a ser come. Por isso que ele é chamado de biforme, porque ele apresenta
Somente duas formas para o seu passado, para o particípio e para o infinitivo. Se eu chamar de triforme, eu tenho como representante o próprio verbo go, passado dele vai ser o went, e o particípio passado dele, gone. Olha aí, um verbo com três formas. Uma para o infinitivo, uma para o passado e outra para o seu particípio passado. E professor, e aquele que o senhor disse que era uniforme? Pois bem, se você tem, por um exemplo, o próprio verbo apostar, você vai ver que apostar, apostou e apostado, ele mantém uma única forma para o infinitivo, para o seu passado e para o particípio. Então, uma única forma uniforme. Duas formas para as três casinhas de moradia do verbo, biforme. Três formas diferentes, né? Cada uma para o infinitivo, uma para o passado e uma para o particípio. Aí eu vou dizer que ele é triforme, tá? E aos verbos que são chamados de verbos regulares, eles têm que ser terminados em ed. Se são terminados em ed, o seu passado e o particípio passado, eles são iguais. Eles são idênticos. Até aqui alguma dúvida? Você aí que nos assiste, tá? Um abraço aí especial a todos os professores e professoras que estão aí conosco, os papais aí de ontem, tanto os que ainda são marinheiros de primeira viagem, né? Eu que já sou até avô. Mas é assim, vamos juntinho. Vamos avançar. Nesse trecho, ele deixou agora em evidência if. Olha só. If faz parte lá da família do que chamamos de link words. Lá na família das link words, nós temos vocábulos que eles têm o poder de conectar frases, conectar sentenças e até mesmo parágrafos. Dentro dessa modalidade de vocábulos, nós temos, por exemplo, as preposições, nós temos os advérbios, nós temos as conjunções, e é aqui onde nós vamos parar. As conjunções, gente, nós vimos que elas são subdivididas em coordenadas, subordinadas e correlativas. Lá nas coordenadas, eu dei um acrônimo para vocês, fanboys. Nas subordinadas, eu falei que você iria lembrar das correlativas, porque elas aparecem sempre em dupla. Por um exemplo, se eu dissesse both Brazil and Italy or both and quer dizer tanto quanto. Então, tanto o Brasil quanto a Itália são campeões da Copa do Mundo, por exemplo. Observe que eu estou usando essa correlação e nós estamos dando uma ideia de adição. Eu estou adicionando. Então, a ideia que ela traz é esta, quando você fala assim, ó, tanto o Brasil quanto a Itália são campeões da Copa do Mundo, por um exemplo. Tá? Então, faça aí estou instruindo, estou incluindo, estou somando, tá? Já essa menina, if, ela vai me ocasionar um entendimento, não é? De que eu preciso subordiná-la. Então, eu tenho aqui um que significa se. E a condição é o que é atribuída. Não é oposição, não é explicação,
não é alternância, não é causa e nem é efeito, tá, gente? Pode anotar no seu caderno aí, ela dá uma ideia de condição, tá bom? Não esqueça disso. A ideia é de condição, tá? Não é causa e efeito, não tem nada disso, é condição. Certinho? Bom, para quem ficou em dúvida com as fanboys, eu coloquei isso para vocês, ó. Vai ser F de for, A de and, N de nor, B de but, O de or, yet e so. Vamos às traduções? Ó, aqui vai ficar pois, esse aqui fica e, esse aqui nem, esse aqui, ó, mas, esse dá a ideia de ou. Esse vamos traduzir como todavia. E esse outro de então. Certo? Nós vamos agora, para eu aproveitar aqui logo esse slide, apelidar esse aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Qual é a ideia? A ideia que a número 1 repassa. A ideia número 1 vai repassar uma ideia de explicação. A ideia da número 2 é uma ideia de adição, de inclusão, de copulação. A ideia do item 3 também é uma ideia de adição, só que você vai colocar aí que essa adição ela é negativa. É como se você dissesse o nem fulano, nem beltrano, né? Então ele causa uma adição e é uma adiçãozinha negativa. O item 4 é o must, ele dá a ideia de oposição. O item 5, ou, ele dá a ideia de alternância. Dá a ideia de alternância, turma. O item 6, ele dá a ideia de adversidade. Adversidade. E o item 7, uma ideia de conclusão. Então, ó, muito cuidado com essas aí. Elas também aparecem muito em várias provas, tá, gente? É comum você ter em nossas provas, vestibulares. Logo, eu costumo dizer que elas são muito comerciais. Você encontra isso aí muito fácil, não é muito, mas muito fácil mesmo, em textos os mais variados. Então, nesse trecho, né? If you are passing. Então é se. Aqui, ó, se. E ele dá a ideia de condição. Outra dica é quando você ver esse if, lembre-se, né, na qualidade de uma conjunção, de um conector, mas procure também revisar as conditional sentences. As sentenças condicionais. Lembrando que as sentenças condicionais, elas são subdivididas em zero condicional, e aí ela tem dois modos de operação, né? Ela trabalha com a verdade absoluta, que é a verdade universal, e você também vai trabalhar com a orientação. Como é que faz para você diferenciar? Quando eu trabalho com a orientação, gente, a segunda sentença, ela vai estar no imperativo. Aí você tem primeiro condicional é aquela com will, W-I-L-L. É presente com will, tá? Presente com will. E aí ele vai dizer que é uma ação possível.
real e imaginária. Aí você tem o segundo condicional, senhores, é if, mais uma sentença no passado simples, mais outra sentença no condicional simples. Vai trabalhar aquele would, W-O-U-L-D. E aí, essa construção, onde vocês observarem, ela vai trazer para você uma ideia de algo irreal, imaginário. É só lembrar daquela música da Beyoncé, If I Were a Boy, se eu fosse um rapaz. Lembra dessa música que ela faz uma crítica, não é? A visão sexista, misógina, não é? Dos grandes centros, tá bom? E por último, o terceiro condicional. O terceiro condicional, ele vai indicar uma ação passada e arrependida. O que é isso? Já tinha acontecido e não tem mais como você voltar atrás, remediar. E aí, ele é realizado com if, mais passado perfeito, mais condicional perfeito. Então, eu deixo sempre isso revisando o que dá para revisar numa mesma aula, porque tem vários alunos que depois vão rever a aula, vão anotar, fazer o seu apontamento, e se ficar dúvida, pode colocar aqui para nós, que aí eu já coloco nos slides que vêm depois. Na semana que vem, né? Tem muito aluno que vai nas redes sociais. Professor, você tem como explicar isso? Que eu estava assistindo sua aula, anotei aqui, eu não entendi isso. E nós estamos aqui, é para isso mesmo, viu? Então, gente, nós, nesse espaçozinho pequenininho aqui, deu para nós explorarmos lembranças bem agradáveis das nossas conjunções, que são muito usadas, mas muito usadas mesmo. Bom, um texto, né, um texto até relativamente curto, não tem título, tá? Mas você consegue ver algumas palavras que são de fácil acesso. Então, vamos aqui. No trecho, today I'm going to do the shopping and clear up the house. Vai fazer só os serviços de casa, né? Vai fazer as compras e vai deixar a casa um brinco. Muito bem. Ele diz o seguinte, o que é que nós podemos encontrar de estrutura verbal? Bom, fica claro aqui, ó. Ele usou essa abreviação, ele usou o going to, e ele usou o verbo. Tá aqui, ó, pronto. Essas três partes, elas são necessárias para você acertar essa questão, tá? Então, vamos lá. O futuro com going to, ou simplesmente futuro imediato, tá? Ou near future, que é o futuro próximo, ele é um tempo verbal utilizado para dizer que algo ele está prestes a acontecer. É como se você já visse a situação indo se desenrolar, né? Por isso que tem esse going to. Como é que é a estrutura dele? A estrutura dele vai ser assim, ó. Claro que nós estamos falando da afirmativa. Da afirmativa dá para se depender os demais. Auxiliar, e esse auxiliar ele vai mudar de acordo com o sujeito. Vai ser quem? Am, is ou or. Depois você tem o going to. Depois você tem um main verb, que é o verbo principal. E esse verbo principal, gente, ele está presente na base. Mas o que chamamos de complemento. Tá? Então é como se você dissesse assim, ó. I am going to clean
clean up the house. Ó, eu me programei para deixar a casa hoje um brinco. Quando a pessoa ouve essa estrutura, ele vai dizer assim, a pessoa se programou. Isso vai acontecer. Por isso tem tudo para ser a nossa letrinha D de dedo. Tá? Tem outro detalhe que você também pode levar em consideração. Olha aqui, o auxiliar aqui, ó, também já iria eliminar, né, ó. Esse auxiliar aqui é have ou has, mais um verbo principal no particípio passado. Pronto. E o presente e o passado, nós já sabemos quais são seus auxiliares, né? Auxiliares na negativa e na forma interrogativa, os senhores vão usar o do ou o próprio does. E no passado, também contando na interrogativa ou negativa, os senhores utilizam o did. E é bom que se diga mais verbo no presente, né? Porque quando o did aparece, o verbo fica no presente. Ok? Pessoal aí de Pimenteiras, de São Félix e os demais polos que nos acompanham aí. São informações que você precisa ter domínio para reconhecê-las dentro de um texto e saber, por exemplo, o tempo de ação que está sendo desenvolvido pelos personagens, não é? E nós temos competência e habilidade que averiguam esse conhecimento dessas estruturas. O mesmo texto, e aqui ele usou um conectivo. Bom, é bom que se diga que normalmente você vai se deparar com esse menino assim, ó, cause. Você ainda poderia vê-lo assim, ó, because of. Traduções, porque, devido a, por causa de, não é? E aí você já pode tranquilamente dizer que ele explicita uma relação de causa e efeito. Tá? I'm not going to work too much because I don't want to get tired. Eu não vou trabalhar muito porque eu não quero ficar muito cansado. Não quero ficar cansado. É o que a pessoa está dizendo aí. Eu não vou trabalhar muito porque eu não quero ficar cansado, né? Exatamente. Ideia de causa e efeito. Muito bem. Mais um exemplar das palavras com o poder de conectar, né? Mais um exemplar dessas palavras. Então, não vou trabalhar muito. Porque I don't. Não quero. I don't want. Não quero ficar cansado. Não vou trabalhar muito porque não quero ficar cansado. I'm not going to work too much. Para dar estresse, né? Aquele muito de em demasia. Because I don't want to get tired. Eu não quero ficar cansado. To get tired é ficar cansado. Cansar-se. Todos esses itens que eu terminei de dizer para vocês, chamadas de link words, né, eles vão causar essa situação de coesão textual. E o que seria, professor, essa coesão textual? A coesão textual se refere à harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica. É por isso que, vez ou outra, vocês vão ouvir falar dele de conectores lógicos, de operadores de coesão, de palavras de transição ou palavras transicionais. Essa amarração, esse link, esse elo, né, essa ligação, ela é feita por meio de preposições, por meio de conjunções, de advérbios,
locuções adverbiais. Então, seria um erro eu dizer que as link words são apenas conjunções. Não. Nós temos um conjunto de classes gramaticais que elas contribuem para fazer essa amarração, essa coesão textual. Tudo bom, Alan? Alan Weverton. Então, por que a coesão textual é importante? Os elementos de coesão, esses que eu terminei de citar para vocês, as preposições, as conjunções, os advérbios, as locuções adverbiais, deixam claro qual é a relação lógica em cada ideia. Então, ele passa a dar ao leitor uma indicação do rumo que a frase vai tomar por conta da ideia e a clareza dessa relação lógica existente. Daí dizer que eu preciso sim, não é, estar assim, sintonizado com a ideia, porque ele me traz essa informação adicional. Tá? E aí ele consegue me dar um rumo de entendimento. Por isso que é importantíssimo. O Alan, lá da turma de Jacobina do Piauí, acompanhando na sala de aula. Sou da primeira série manhã. Tudo bom, Alan? E estamos aqui, Alan, na segunda série, tarde. E estamos juntos. Professora de Biologia, tudo bom? Professora Alcileide, não é isso o nome? Mediano. Muito bem. É a mediadora. Tudo bom, professora? Tudo bem, Alan? Pois bem, gente, isso aqui foi só para deixar, dar mais ênfase o porquê de sempre estarmos praticando essas informações. E eu não tenho como chegar numa única aula. Aí, gente, aula de hoje, link words, né? São essas palavras que ligam, né? Pronto, pá. Aí te dou uma lista e diz assim, vai, se vire aí, decore, dê seu jeito. Não funciona assim. O mais seguro é toda aula, como nós trabalhamos textos sempre, né? Sempre, toda semana a gente trabalha textos. Então, o que é que acontece? Dentro de um texto tem como a gente pegar, revisitar as mais diferentes habilidades. E aí tem como eu acordar aí em você a importância do debate, a importância do reconhecimento estrutural, a importância de se verificar as características dos textos, do gênero e do tipo textual, e assim por diante. Tá? Vamos lá. Mais um texto. Nós vimos que dentre os textos, os gêneros textuais, temos os tipos textuais. E um dos gêneros textuais que é muito bacana de se trabalhar, porque ele é um gênero que traz muita informação. Então, se for de uma pessoa conhecidíssima, ele se torna muito curioso. Então, o que é essa biografia? Vem cá comigo. Então, é um gênero textual que ele é utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de narrativa, lembra que a narrativa ele vai ter que me dar um personagem. Lembra que esse personagem vai estar sendo verificado dentro de um lapso temporal, e onde isso acontece, então eu tenho aí, tá? Um personagem que é a pessoa que eu quero escrever, qual o momento de acontecimento disso e onde, tá? Daí dizer que eu tenho os textos narrativos. Bacana. E a biografia? Será que ele em que pessoa? Ele vai ser na terceira pessoa, porque se fosse na primeira, eu teria a autobiografia, tá? E aí ele diz que eu posso abordar aspectos pessoais do personagem. Eu posso tirar um momento da vida dele, tá? Que isso é muito importante, não é isso? E aí, dentro dessa linha de aprendizado, Alan, é muito bacana para você que tem essa vontade de aprender o idioma,
a começar a estudá-lo de forma a desempenhar, a desenvolver essas habilidades. Não só a habilidade do conhecimento, não é? Da estrutura, tá? De instrumentalizar um texto e etc. Mas é importantíssimo você procurar outros meios, tipo, eu vou desenvolver o meu lesson. Tá? Tem hoje vários canais que dão dicas para desenvolver o seu ouvir, o seu lesson. Ah, eu quero aprender a desenvolver o meu speaking. Eu quero falar, professor. Aí tem vários canais, vários métodos para você desenvolver este falar. E, professor, o meu reading, ele é horrível, que é a leitura. Eu quero ter mais vocabulário. Então, tem várias técnicas que você pode fazer isso. Professor, o meu writing é terrível, tá? E aí você também tem várias técnicas. Então, Alan, eu tenho que sempre, no ensino médio, eu procuro incentivar o meu aluno a sair sempre dessa questão teórica, prática, voltada para a resolução de provas, de uma maneira falando claro, não é? Para quebrar aquela barreira. Então, minha primeira missão aqui com vocês, meus ilustres, é quebrar a barreira, porque a gente costuma não gostar daquilo que não entende. Então, se eu tentar explicar algo de uma maneira bem acessível, de uma maneira bem prática para você, você vai dizer assim, olha, eu não entendia disso, comecei a entender e estou gostando. Então, é o primeiro passo para você resolver aqui dentro, progredir. Então, pensa nisso. Quer usar o inglês para quê? Para falar? Falar em que situação? Tem que treinar para isso, tá? E aí você pode, tranquilamente, chegar lá, com certeza. Tá bom? No campo do saber, querer é poder. Estou dizendo para todos vocês que nos acompanham aqui. Pimenteiras, colocando lá, Pimenteiras 7, né? O Darlan, Carla, Thaís, estudantes do Rui Barbosa, né? Interior de Pimenteiras, estamos amando a sua aula. Oh, obrigado. Vocês é que são gente boníssimas e parabéns aí o pessoal de Pimenteiras, né? E o pessoal também de São Félix, são os polos que estavam aí treinando e treinando muito, bacana mesmo ver a desenvoltura. E o Alan, que está ali falando com um chat lá do YouTube aberto, da primeira série manhã, está nos acompanhando aqui na aula da tarde da segunda série. E você já vai vendo aí, Alan, que muito do que é falado na primeira série já é base de treinamento para você já ir na segunda série e assim sucessivamente. E aqui fica o meu convite a todos vocês, viu? Todas as segundas-feiras, 2 aulas com muita informação. Sei que é cansativo, tem dia que a gente está sem paciência, né? Os braços daquela que sinaliza a língua de Libras dói, né? Mas vencer nos estudos é persuadir. A vitória ela só pertence àqueles que ousam persistir. Então vamos lá juntinhos. Então vamos lá, gente, por etapa. Biografia, então você já sabe que é um texto que vai falar sobre alguém. Característica, terceira pessoa. Tá? Eu sei que esse tipo narrativo, porque tem personagem, tem um lugar, não é? Tem um espaço, ele vai me trazer aspectos pessoais do personagem biografado. Contexto social, alright? A origem do termo biografia, gente, vem da junção das palavras gregas bios, que é vida, e graphen, que é escrever. Literalmente, né? Literalmente. Então, textos biográficos são marcados pela narração e, óbvio, eles vão seguir a uma ordem cronológica dos acontecimentos da vida da pessoa biografada. A biografia tradicional é escrita em terceira pessoa, turma, já que se trata de uma história contada por um escritor que não participa dos eventos narrados. No entanto, há uma variação do texto biográfico
em que o próprio personagem conta a sua trajetória. E aí nós estamos perante a autobiografia, que porventura vai estar na primeira pessoa. Não é? Porque se sou eu que vou escrever sobre mim mesmo, tem que estar na primeira pessoa. Então, pay attention. Questões de prova. Perguntar se pelo gênero textual, perguntar pelo tipo textual, perguntar por alguma característica ou perguntar pelos eventos narrados, já que a biografia traz esses eventos. Certinho? Biografia. Vamos às características. De uma maneira geral, uma biografia, ela é um texto onde vai possuir o tipo narrativo, e nós já vimos por quê, não é verdade? Personagem, tempo e local. Os acontecimentos são, em geral, narrados de maneira cronológica. Pode ser escrito em terceira pessoa, porque se tiver na primeira pessoa, eu estou falando da autobiografia. Pronto. Tipos de biografia. Nós temos a biografia, feita a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e época de uma determinada pessoa. Nós temos a autobiografia. Nela, o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando em uma experiência específica. E temos também a mini biografia. Trata-se de um resumo a respeito da vida de alguma pessoa. Gente, não tem aquelas orelhinhas de livro? Não sei aqui se vocês têm o hábito de quando vão ler um livro, gostar de ler aquelas orelhinhas. Pois é, que serve depois para marcar a página, né? Ali é o que chamamos de mini biografia. É um resumozinho sobre a vida daquele autor, daquele escritor, né? Trazendo lá, principalmente, quais são as suas principais obras e etc., né? Premiações que porventura tem. Pronto, vamos lá praticar um pouquinho. Turma, de início, eu posso checar esse texto, sim ou não? E aí nós vamos devagarinho responder esse texto juntos. Será que eu posso fazer a checagem desse texto? Como é que eu checo um texto? Para você que está assistindo as duas aulas, já sabe fazer isso. Né? Na checagem do texto, eu tenho aí informações muito bacanas. Por exemplo, eu sei dizer de onde é que ele foi extraído. Eu sei perfeitamente dizer a história, né, que comporta, né? Comporta daqui da Biblioteca da América, falando sobre Martin Luther King Jr. Tá? Fica à disposição aqui nesse site. Olha o endereço. E aqui, ó, eu sei que ele dá credibilidade porque ele é um .gov, né? .gov. Ele está me repassando uma credibilidade, tá? Aqui, ele pede, leia a biografia, combine as datas, números e locais com as informações correspondentes. Então, primeiro item que você vai marcar, 15 de janeiro de 1929, o que foi que houve, né? Outro nome, Memphis, Tennessee, muito interessante. Aí nós temos o número 39. O que é que o número 39 traz de informação? E toda terceira segunda-feira de janeiro. O que é que será que tem toda terceira-feira de janeiro? Então vamos lá. Quantos anos ele tinha quando foi assassinado? A data em que Martin Luther King Jr. nasceu? A cidade e estado onde ele foi assassinado? Um feriado nacional dos Estados Unidos. Então, voltando lá para o texto, vamos atrás das informações. Diz o seguinte: Martin Luther King Jr. was the most important voice of the American Civil Rights Movement, né? Então, foi a voz mais importante
do movimento dos direitos civis americano. Aí ele lutou pela igualdade de direito para todas as pessoas. Tá aqui, ó. Ele lutou pela igualdade de direito para todas as pessoas. Aí vamos atrás de números. 1964, King recebeu o Nobel da Paz, o prêmio. Inclusive foi o mais jovem, né, com essa honra. Aqui diz que o King também, ele era, olha, da Igreja Batista. E um cognata vai me ajudar agora a entender o que é isso aqui. Ele foi assassinado aonde? Memphis, lá no Tennessee. Quando ele tinha 39 anos de idade. O seu aniversário agora é verificado a nível nacional, é um holiday, né? Ele é relembrado no terceira segunda-feira de janeiro. Na terceira segunda-feira de janeiro. Certinho, meus ilustres. Então, vamos lá. CABD é o nosso conjunto de resposta. Quantos anos ele tinha? Deixaram lá o número solto, né? 39. Não. Só fazer o processo de... E é isso que eu quero, assim, que eles sempre tenham, assim. Às vezes você olha para um texto e diz, ô, texto grande, não vou ler, vou chutar. Mas chuta pelo menos com classe, usa um pouquinho aqui do conhecimento, né? O mais difícil aqui seria verificar esse Memphis, Tennessee, porque poderia confundir com a data de nascimento. Mas lá embaixo foi falado, e até usou aqui, ó, o cognata, né, para dizer que ele foi, ó, assassinado, né? Foi assassinado. Então foi um cara que fez, assim, muitas coisas boas e é respeitado e relembrado até o dia de hoje. Muito bem. Não é legal, gente, trabalhar um texto assim? Muito cheio de detalhes, né? Na questão número 2, ele diz o seguinte, ó, escreva V, verdadeiro ou F, falso, de acordo com a biografia de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. foi uma pessoa important, né, que lutou contra as leis de injustiça e da segregação. Em 1964, ele recebeu o Prêmio Nobel por seu trabalho como ministro. Ele era muito velho quando recebeu o Prêmio Nobel. Se você fez a anterior, tem como responder essa, né? E bem tranquilo. Ele morreu velho. Percebeu? Então, olha lá. Está tentando atrapalhar a tua linha de raciocínio aqui, meus jovens. Olha só. Tem a palavra segregação. Então, ó, combateu piamente as injustiças e ele nunca cansou, ó, de lutar contra o fim da segregação entre os seres. Leis que eles previam que os pretos, os negros, eles não podiam frequentar certain places, certos lugares. E olha que vocábulo legal. Such as, que quer dizer tais como. Então ele vai fazer aqui uma exemplificação. Ó. Tais como restaurant, hotels, né? E public schools. Então, ó, restaurantes, hotéis, escolas públicas, os negros não podiam se adentrar nesses lugares. He also, né, ele também fez com que pudessem, né, to make people realize, compreender, isso aqui é uma falciane, ó, entender, compreender, perceber, entender, que all men are created equal, né? Todos os homens são iguais, todos os seres são iguais. É o que ele deixou aí entre aspas.
Devido ao seu brilhante trabalho, em 1964 ele recebeu o prêmio Nobel da Paz, e não como ministro. Diz também que ele, muito jovem, ao receber essa grandiosa honra, tá? E que, infelizmente, ele só tinha 39 aninhos de idade quando o assassinaram. Da minha idade. 39 aninhos de idade. Oh, mentira. Olha só, resposta da primeira e a sequência da segunda, só é verdadeira a primeira e FFF. Isso quando cai numa prova, nessa sequência de um bocado de FF, é igual prova de marcar. Na terceira que o aluno marca a letra D de dedo, ele diz, eu tenho que ajeitar esse gabarito. Aí ele não olha mais nem para as respostas, começa a ajeitar o gabarito sozinho. Tomai cuidado, viu? Vamos lá. Finalzinho da nossa aula. My name is Kate O'Hara. I live on a farm. Então eu moro numa fazenda. With my mother and father. Meu pai e minha mãe. I like it, but I work very hard. Eu super amo, só que eu trabalho muito. Every morning, toda manhã, I wake up at 5 o'clock. Eu acordo toda manhã às 5 horas and feed the horses. E alimento os cavalos. Then I can go back to the house. Aí eu posso voltar para casa. Mom makes me breakfast. Ela faz o meu café às 5h30. And I'm not late for breakfast because I don't like cold eggs. E eu não me atraso para o café porque eu não gosto de ovos frios. After breakfast, I help daddy. Eu ajudo o papai for an hour, por 1 hora. Then I have a shower. E aí eu tomo aquele banho and get ready for school. E aí eu estou pronto para ir para a escola. The school bus, o ônibus, né, o transporte escolar, leaves, parte, sai de lá às 8h15. I leave home at 8. Olha o horário que ela chega. Vocês sabem que a grande maioria das escolas por lá, elas são daquelas escolas que você entra nesse horário de 8h30, 9 horas da manhã. Isso sai às 18, 19 horas. Né? Você passa o dia na escola desempenhando todas as suas atividades, que vai desde as práticas desportivas até as atividades, né, que você desenvolve talentos. Cantar, tocar instrumento musical, contracenar, né, os esportes, né? Que aí a galerinha ganha bolsas, né, de estudo, enfim. Gente, já deu para notar que aqui eu tenho a primeira pessoa em evidência. Né? Ela se apresenta, ela fala na família, fala o que ela faz. Então, eu já sei que aqui é uma autobiografia e essa pessoa procura evidenciar trechos, né, de um dia na vida dela lá na fazenda. Você observa que ela acorda cedo, ajuda papai e mamãe primeiro e depois é que ela vai para a escola. Então, onde ela mora? Ela mora, olha o verbo morar, I live, eu moro, eu resido, aonde? Numa fazenda. A que horas ela se levanta todas as manhãs? Aí nós temos aqui o verbo wake up, que é o verbo despertar, literalmente, levantar, acordar. Ela acorda às 5, né? 5 o'clock, 5 horas em ponto. Quem faz o café da manhã todas as manhãs? Então, ela diz que, vamos lá, mom, mãezinha, manhinha, makes breakfast, né? Faz o café 5h30 e ela não se atrasa porque ela não gosta de ovos frios. Porque ela não está, porque ela não se atrasa para o breakfast, porque ela não gosta de ovos frios. E aqui eu coloquei o gabarito para o aluno, aluna, que depois quiser fazer e tirar suas próprias conclusões. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. 2 aulas aí, são 2 horas de aula, com muita informação.
muita prática, muita teoria e sempre deixando assim bem suave, agradável. Agradeço a participação dos polos, dos alunos, do interesse, e eu me sinto muito orgulhoso de fazer um pouquinho parte da vida de cada um de vocês. Tanto vocês aí no chão de escola, quanto aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E it's a pleasure. É um prazer enorme para cada um de nós. Então, até o nosso próximo encontro. Lembrando, sempre às segundas-feiras, 2 aulas, com muito texto, muita instrumentalização linguística, muito vocabulário, muito modelo de questão para você aqui na segunda série, canal Educação. Até breve. Bye.